Fala, aluno da ESA, tudo bem? Professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia. Já se inscreva, já deixa o like. Você está participando aí de um curso completo para a ESA, onde trabalhamos em cima de questões, pegamos a questão e ampliando as possibilidades que ela apareça. Tá? Então é um estilo de estudo muito mais assertivo, a gente vai direto ao ponto, aquilo que está sendo cobrado nas provas. E eu trago aqui para vocês uma questãozinha da ESA, show de bola, que vai falar de relevo. Então lembro você, a geografia física é um tema mega importante para a prova da ESA. Então você tem que estudar tanto a parte das ferramentas, que é cartografia, que isso sempre aparece, a gente vai trabalhar aqui no curso, mas também presta atenção, relevo, geologia, clima, hidrografia, como a gente já trabalhou numa aula, biomas, tá? Então você tem ali um pacote de questões que vão sempre aparecer, que é importante para o cara que pensa em virar aí sargento das Forças Armadas. Então presta muita atenção nessas questões, você tem que gabaritar a geografia para conseguir aí uma boa classificação. E eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá. Questãozinha sobre relevo. Lembro você que relevo é tudo aquilo que ocorre na superfície, os fenômenos da superfície. Então não é aquilo que ocorre lá embaixo, no núcleo, no manto e na crosta. Ah, mas calma aí, é resultado disso. Então se eu tenho lá a movimentação da lava vulcânica, essa movimentação vai gerar a movimentação das placas. A placa Nazca se chocando com a Sul-Americana. Desse choque surge um dobramento moderno, que é a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é um aspecto geomorfológico, que eu falo nada mais que é o relevo. E é um dobramento moderno, porque se está chocando, está crescendo. Então é recente. Se parou de chocar, ele começa a diminuir esse dobramento e passa a ser um dobramento antigo. Mas isso é no tempo do homem ou no tempo geológico? No tempo geológico, por quê? Demora milhões de anos para ele diminuir. Ah, mas ele diminui por quê, Jean? Por conta da ação dos agentes intempéricos. Prova da ESA sempre vai estar essa relação. Vai falar assim, nossa, o relevo cresceu, aumentou, mas está sofrendo a ação da chuva. Então o que vai acontecer com ele? Ele vai diminuir. Eu chamo de um dobramento antigo. No Brasil, nós só temos dobramentos antigos. É só lembrar da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, que são as mais famosinhas aí. Seu relevo mamelonar. Isso aqui, pessoal, ó. Mamelonar, meia laranja, desgastado pela ação da chuva, que carregou o sedimento e deixou ele redondinho, igual o pão de açúcar. Quem classifica esse relevo como mamelonar? É esse cara aqui, ó, o Aziz Absaber. Só ele sabe que o relevo brasileiro é de característica mamelonar, de feição mamelonar. Suave, esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Quem estudou esse relevo brasileiro, quem classificou? Existiu 3 caras que você não pode esquecer, ó. O Haroldinho, que eu chamo aí carinhosamente, porque o nome dele é Haroldo de Azevedo. Esse cara ele vai mostrar o relevo não de uma forma tão delimitada, tão compartimentada. Depois nós tivemos ele, o Aziz Absaber, cara, andando, ralando mesmo, com um caderninho, fez anotações e já trouxe um relevo com muito mais riqueza. O mapeamento foi muito mais detalhado do relevo brasileiro. E depois ele, Jurandir Ross, com já a base do projeto Radan, que é um projeto de radar do Exército Brasileiro. Então ele já teve mais ferramentas para delimitar, compartimentar com maior clareza o relevo brasileiro. Suave, esse ponto é mega importante, você tem que saber. Tá? Então, ó, Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Ross. Quem detalhou melhor? O Jurandir, que trouxe o relevo que nós utilizamos hoje, aí os mapas que utilizamos hoje. Vamos lá, ó. A classificação do relevo brasileiro em grandes unidades, são unidades de relevo, ou compartimentos, como eu falei para vocês.
é uma síntese dos processos de construção e modelagem da superfície terrestre e outras formas resultantes. Então, nós tínhamos um outro relevo lá atrás no tempo geológico. Por exemplo, a Serra do Mar, que a gente chama de serra, que não é serra, que é morro, ele tem esse formato, mas no passado ele tinha um formato muito mais pontiagudo, parecido mesmo com o Himalaia, com a Cordilheira dos Andes, porque lá no passado geológico ele era um dobramento moderno. Você tinha ação ali de placas tectônicas, de um movimento de epirogênese. Epirogênese, que é o soerguimento de grande parte aí da crosta que vai formar essa montanha. Se estabilizou, passou a sofrer a ação dos agentes intempéricos e aí ele foi diminuindo, tendo esse formato aqui. Suave? Tá, então o que nós temos hoje é resultante do trabalho dos agentes intempéricos. Então o que nós temos hoje, no passado não era assim. Essa classificação distingue 3 tipos de compartimento, que são, então no Brasil nós temos o quê? Planaltos? Sim. Planícies? Sim. Nós temos a planície do Amazonas, a maior planície deposicional do mundo. Temos dobramentos modernos? Não temos dobramentos modernos. Então, onde tem dobramento moderno, gente, você já pode riscar. Ó, eu vou falar que é B, escudos cristalinos? Temos, bacias sedimentares também. Mas temos dobramentos modernos? Não. A resposta certa vai ser quem? C. Planaltos, planícies e depressões. Nós temos a depressão periférica paulista, a depressão sertaneja, a depressão sul rio-grandense. São áreas mais rebaixadas do que as planícies. Então, ó, didaticamente, ó, você teria aqui um planalto, você teria aqui uma planície e você teria uma depressão. Tá? Então, você tem uma área bem rebaixada, bem desgastada, que pode se formado de movimentação tectônica e também de erosão fluvial intensa. Suave? Tranquilo? Tá? Essas regiões aqui, você tem ali no caso da depressão sertaneja, o clima de semiárido, a caatinga, lá no sertão. Aqui no estado de São Paulo, você tem a deposição de sedimento, de solo argiloso, na depressão periférica paulista. D. Plataforma continental, talude, fossa abissal, isso aqui é um relevo oceânico. Guarda isso, anote aí, né, no seu caderninho, relevo oceânico. Chapadas, depressões e bacias sedimentares são partes dentro desses compartimentos. Então nós temos relevo de chapada, temos chapada diamantida, chapada dos Guimarães, temos as depressões que eu falei e as bacias sedimentares que eu também já falei. Questãozinha show de bola, alternativa C. Bora para a próxima, gabarita gel. Questãozinha que não é da ESA, você tá vendo que é de um concurso público, mas ela é cara de ESA, por isso que eu coloquei ela. E é uma questão de clima, gente. Clima aparece, tá dentro do pacotão da geografia física, que é o temas principais aí da prova. Então, ó, não deixa de estudar a climatologia, a vegetação, os biomas, já falei para vocês. Ó, vamos para a questão. No Brasil, ocorre um tipo climático com aspectos bem definidos. Ó, prova mãe, ela já te dá as características do clima. Então tá falando que você tem médias elevadas de temperatura. Então onde é calorão? Calorão o ano inteiro. Primeiro, grande parte do território brasileiro, você tem o clima tropical. Só lembrar da música, gente. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Moro num país tropical. País tropical você tem baixa amplitude térmica. O que é isso, Jean? É a diferença de temperatura mínima e temperatura máxima. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos 25 a 28 graus Celsius. Então, olha a variação de 3 graus de mínima e de máxima. Por exemplo, se você está num clima temperado continental, lá dos Estados Unidos ou da Europa, você tem o quê? Uma grande amplitude térmica. Então, você vai ter lá menos 5 e 28. Olha a amplitude. Já aqui, ela é mínima.
Você não tem um inverno rigoroso, você tem uma temperatura constante praticamente sempre verão, em torno de 3 graus. Nesse tipo de clima, as chuvas são abundantes. O semiárido lá no sertão, ele tem uma amplitude térmica mínima, mas chove muito? Não. Então eu já excluo semiárido da minha resposta, porque lá não chove. E bem distribuídos ao longo do ano. Tá, então no semiárido vai chover? Chove, uma pequena parte do ano. Eu tô falando aqui de chuva todo dia, toda hora. Chove dia sim, guarda isso. Chove dia sim, dia sim. E também, olha aqui que ponto importante, vai sofrer ação direto da convergência dos ventos alísios, que vão alimentar a massa de ar continental, onde eu tenho a MEC. Isso aqui é uma aula importantíssima. Vou deixar aqui, tá, na descrição. E na nossa playlist, que também está aqui, nós temos essa aula de massa de ar. Você tem que assistir essa aula de massa de ar. Massa equatorial continental, ela é quente e úmida. Por quê? Primeiro, por conta da evapotranspiração da floresta e esses ventos alísios que vão jogar a umidade do mar em direção ao continente. Então, vai alimentar a umidade nessa região. São os rios voadores, guarda isso. Pelo amor de Deus, rios voadores. Mas, Jean, o que é isso? É a grande quantidade de umidade presente na atmosfera. Vamos para a questão, sem enrolar, ó. Os aspectos acima mencionados caracterizam o tipo climático. Tropical de 2 estações, meu Deus, nunca escutei isso, hein? Tropical de altitude, está numa área alta? Está falando alguma coisa de altitude, de uma grande amplitude térmica? Não, isso aqui nós temos, por exemplo, nas regiões serranas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, Espírito Santo, tropical de altitude. Semiárido, já falei que não, por conta da amplitude térmica. Subtropical, não, porque a amplitude térmica é maior. Você está falando do sul do país. Então você tem áreas ali que faz uma temperatura baixa, principalmente no inverno. Resposta certa, gente. Clima equatorial. Falou de massa equatorial continental, não tem nem o que falar. Falou de ventos alísios, de baixa amplitude térmica e de chuva dia sim, marca equatorial. Tamo junto, ó. Curta, se inscreva, Gabarita Gel.